Salut, ça va? Je m'appelle Raphaël et je suis prof de français aussi, et je suis là pour vous raconter l'histoire que vai changer votre vie. Em 2015, minha vida mudou completamente. Eu fui enviado para estudar na França. E eu fiquei super animado com a ideia no começo. Caramba, França, que bacana. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a ficar com medo. Por quê? Eu não entendi o que os professores falavam. Os professores davam aula de francês em francês. E depois eu fiquei pensando, caramba, e se eu não conseguir? E se eu falhar? Se eu não conseguir pronunciar bem? Enfim, foi um bocado de coisa na minha cabeça, tá. E no final das contas, eu acabei ficando com muito medo. Medo de até de voltar para o Brasil por não saber, por não ter tido aprendido a falar o francês. O que aconteceu, o que eu vi acontecer, na verdade, com algumas pessoas que estavam lá para estudar nessa universidade. Mas eu não sabia que seria do meu maior medo que viria a minha maior conquista. Ó, vamos ver se a gente consegue chegar em um acordo. Eu acho que pensar de sair do zero do francês e chegar na fluência é algo muito complicado, é algo muito grande. Cara, o processo, qual que é o processo? O processo parece complicado, parece que você tem que aprender muito vocabulário, parece que é uma coisa que está muito distante. Mas pensa comigo, eu pensar de sair do zero do francês e aprender a me apresentar, isso aqui parece mais factível. E foi com essa intuição que eu acabei, em um mês, que eu tinha chegado lá na França, saí do zero, do francês absoluto zero. Eu só sabia mesmo o bonjour, o abajur, essas palavrinhas assim, iogurte. Mas eu saí do zero mesmo, do francês, e eu conseguia me comunicar, obviamente, basicamente. Eu entendia, sei lá, uns 40% do que o pessoal falava. E eles conseguiam entender, tinha algumas dificuldades na pronúncia, mas eu conseguia me comunicar. E o pessoal ficou impressionado. Mas para mim o que mais me impressiona até hoje é que os meus alunos, seguindo esses mesmos passos que eu segui, eles conseguem sair do zero do francês e chegar na fluência em uma questão aí de 5 meses, 6 meses, até 8 meses. No máximo, um ano. Ah, você pode pensar, foi para você foi fácil, morou na França. Na verdade, eu acho, vendo hoje, que a França é um dos piores lugares para você aprender francês, porque os professores falam francês, é muito complicado, né? E para te mostrar ainda que isso é possível para você, que não é só pelo fato de morar na França que você vai conseguir, eu vou te mostrar um aluno meu brasileiro que mora no Brasil, que ele saiu do zero do francês e fez uma evolução muito boa em um mês. Eu vou mostrar a evolução de um mês dele para vocês. Eu vou mostrar a evolução dele na pronúncia, nesse vídeo aqui, tá certo? Em outros vídeos, eu vou mostrar outras evoluções de outros alunos. E eu gostaria que você assistisse comigo aqui, e eu vou comentando, eu vou mostrar para você o que ele fez para conseguir o resultado que ele conseguiu em apenas um mês. Vamos lá? Je m'appelle Renivaldo, je suis brésilien et j'habite à Brésil. J'ai 18 ans, je parle français, je parle aussi anglais. Je suis professeur et je suis aussi dentiste. J'aime étudier, j'aime dormir, je n'aime pas le rêver. Mon père s'appelle João, ma mère s'appelle Tatiana. J'ai 3 filles et j'ai 5 frères. Mon frère s'appelle José, ma soeur s'appelle Terezinha. Então você acabou de ver o vídeo do Renivaldo na primeira semana dele. Você viu que a pronúncia dele estava bastante boa já, né? E como que ele conseguiu isso daqui? Um dos primeiros pilares para você conseguir isso é usar o hábito motivacional linguístico. Para a gente aprender o idioma, uma coisa muito importante, muito que as pessoas frequentemente ignoram, é justamente a questão da motivação, tá certo? A motivação, ela é o motor do hábito. É ela que começa um hábito. Então, quando a gente consegue entender esse ciclo do hábito, que ele funciona basicamente com uma deixa, que é uma coisa que vai iniciar o hábito, e aí você desenvolve uma rotina e você vai ter uma recompensa. E quando você tem uma recompensa positiva, você continua alimentando a sua motivação, que vai te fazer buscar mais deixas, e aí você vai ter a rotina ali que já está pré-estabelecida, que você já desenvolveu ela, e aí você vai continuar nesse ciclo. Então, isso daqui é um grande diferencial que faz você estudar francês de verdade. Então, um dos maiores problemas que os alunos enfrentam para estudar francês é justamente essa questão aqui de não ter um hábito. São 3 passos bastante simples para você implementar o hábito motivacional linguístico na sua vida.
Basicamente, você vai precisar de uma preparação estratégica, um mapeamento funcional e a exploração ativa, certo? São passos que você consegue dar com uma relativa facilidade. E eu vou mostrar para vocês aqui o Renivaldo na segunda semana dele e depois eu vou explicar para vocês como que você faz para dar esses 3 passos aqui de uma forma bem simples. Vamos ver a segunda semana? Un pull rouge. Mon pantalon est de la même couleur que ma cravate. Mes chaussures sont noires. Pour faire du sport, je porte un débardeur gris avec un short noir. Je porte aussi des chaussures blanches. Dans un jour froid, je porte des jeans avec une t-shirt blanche et un manteau noir. Je porte aussi des chaussures d'hiver. Ma saison préférée, c'est l'été. J'adore la chaleur, la fête et la plage. Juin, juillet, août et septembre sont mes mois préférés. Então, vocês conseguiram notar alguma evolução no Renivaldo na segunda semana? É impressionante, né? Como que a evolução ela vai seguindo um ritmo quase que exponencial. Como eu tinha falado no último corte, para dar esses 3 passos, você vai precisar, basicamente, na preparação estratégica, de saber o que você precisa fazer cada dia e você vai usar uma planilha para criar uma rotina imersiva. O que é uma rotina imersiva? É uma rotina, no bom sentido da palavra, certo? Rotina é algo que você faz ali com uma certa frequência e que tem uma estrutura pré-determinada. Não é uma rotina tipo assim, ah, meu Deus, minha vida é uma rotina, minha vida é muito triste. Não, é uma boa rotina, tá certo? Então, é uma rotina de contato com o idioma. E essa rotina, você vai desenvolver ela baseado na quantidade de tempo que você tem e na quantidade de material que você consegue consumir. Então, basicamente, esse é o primeiro passo. Depois, a gente tem o mapeamento funcional. Que no mapeamento funcional, a gente vai descobrir as ferramentas, porque, bom, uma vez que eu conseguir ali planejar minha rotina, eu tenho que saber o que que eu vou usar cada dia. Como que eu vou usar da melhor forma possível? Porque para chegar à fluência, você precisa desenvolver a pronúncia, a fala, na verdade, você precisa desenvolver a leitura, a escrita e a compreensão, tanto oral quanto escrita. E por último, a gente tem a exploração ativa. A exploração ativa é de fato o estudo do francês, que a gente percorre esse caminho dividido por semanas. Como eu falei, você pensar na fluência de uma vez é uma coisa muito difícil. Mas se você pegar, eu vou aprender a me apresentar, cara, é uma coisa muito mais factível, né? E a gente vai seguir para isso a regra dos 3 As. Mas antes de entrar na regra dos 3 As, eu queria mostrar para vocês a terceira semana de evolução do Renivaldo. Vamos lá? Coucou, ça va bien? Je me sens heureux aujourd'hui. Lundi, je me sens très content parce que j'ai fait de la gym. Mardi, je me sens fatigué parce que j'ai des cours d'anglais. Mercredi, il y a du yoga. J'adore. Je me sens très calme. Jeudi, je regarde un film avec mon copain. J'adore le suspense. Je me sens très animé. Jeudi, je regarde un film avec ma compagne. J'adore le suspense. Je me sens très animé. Vendredi, je mange de la pizza avec mes amis du travail. Ils sont très drôles et aussi très amusants. Samedi, j'ai fait la ménage avec mon mari. Ça me rend ennuyé, mais il faut le faire. Dimanche, je dors. C'est très important et je me réveille très heureuse. J'aime lire. Mon film préféré, c'est Titanic. J'adore écouter la musique. Ma chanteuse préférée, c'est Luan. Mes livres préférés sont Crime et Châtiment et Les Misérables. Mes villes préférées sont Basile, Brasilia e Roma. Então vamos entender o que são a regra dos 3 As da fluência. É basicamente a sinalização, vamos dizer assim, como a gente está no caminho, é a sinalização que a gente vai encontrar para saber se a gente está indo no lugar certo ou não. Então, dentro da regra dos 3 As da fluência, a gente tem o alinhamento adaptativo, ou seja, você vai pegar um material que é alinhado com o seu momento de aprendizado. E não só isso, você vai ter também um alinhamento de expectativa e realidade. Por exemplo, eu não vou ficar fluente na primeira semana. Na primeira semana eu vou querer
saber o que me apresentar e falar da minha família. Então, quando eu sei o que eu espero, eu consigo manter a motivação consegue me fazer buscar as deixas, e vocês lembram lá do ciclo do hábito, né? O ciclo do hábito continua. Segundo, a gente tem a aquisição contextual. A aquisição contextual, ela é uma coisa importantíssima que é muito negligenciada em muitos métodos. Você precisa de um contexto para aprender as coisas. Por exemplo, se eu vou aprender a pronúncia, não adianta eu pegar uma letra, na verdade, separada lá, a letra U. Agora eu vou fazer a letra U e vou me lembrar da letra U toda vez que eu ver ela. Não. Você precisa de fazer uma coisa chamada ancoragem mental. Ou seja, você vai ancorar a pronúncia em uma palavra e dessa forma, criando uma imagem mental dessa palavra, você tem uma ancoragem. A ancoragem pode ser fotográfica, pode ser emocional, pode ser também por similaridade, mas é muito importante. E não só isso, também você aprender dentro de um contexto. As palavras você aprende dentro do contexto de frases, e normalmente esse contexto ele precisa ter muito a ver com o contexto de aprendizado natural. Ou seja, a gente começa falando de nós mesmos, a gente começa depois falando da família, dos próximos, das roupas, das cores. Então, a gente segue esse mesmo processo natural na aquisição contextual. E isso potencializa o efeito do aprendizado. E por último, a gente tem a atuação prática, ou seja, a gente vai estudando, praticando ao mesmo tempo aquilo que a gente está aprendendo. Isso ajuda a passar todas as informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, usando sistemas de repetição espaçada. Você vê como que se a gente quebrar o processo em várias partes pequenas, é muito mais fácil. Mas vamos ver a quarta semana do Renivaldo e eu vou explicar um grande segredo por trás de tudo isso daqui. Salut, ça va? Nous allons présenter notre semaine. Allons-y. Coucou, ça va? Lundi, je travaille. Je commence mon boulot à 8h pile. Bonjour. Tu sais, mardi, je prends mon déjeuner à 12h15. Après, je fais une petite sieste. Et au boulot. Salut tout le monde. Mercredi, je fais du shopping à midi moins le quart. J'ai ma lettre au centre commercial. Ça va? Jeudi, j'étudie à 3h30 l'après-midi. J'adore étudier. Ça va bien? Vendredi, je mange avec Thérèse dans un resto. Normalement, on y va à 19h moins 10. Salut! Samedi, c'est le jour de nettoyer la maison. Je commence à 9h du matin. Dimanche, on se retrouve à l'après-midi pour faire quelque chose ensemble. À quelle ville vous allez voyager dans vos vacances? Je vais voyager à Rome. Il y a à la basilique Saint-Pierre, le Colisée, la fontaine du Trevi, la Forum romaine et d'autres choses. C'est une très belle ville. Caroline, elle va voyager à Rome. Moi, je vais voyager à Rio de Janeiro. Il y a de belles plages, des restos, de la culture et les cariocas sont très sympas. Je vais voyager au Japon. J'aime la nourriture japonaise, les temples, la nature et les vêtements traditionnels. Et toi, tu vas voyager dans tes vacances? Quel lieu tu vas visiter? Eu não sei se vocês perceberam como que a pronúncia do Renivaldo foi melhorando ao longo dessas 4 semanas, um mês de aprendizado. E não só isso. A gente vai fazendo também aulas de conversação e ele conseguiu na aula de conversação, na primeira aula de conversação, que foram depois das 2 primeiras semanas, ele conseguiu ficar falando 30 minutos em francês. Foi inacreditável. Mas enfim, o grande segredo aqui para você ir melhorando essa pronúncia não é uma coisa, tipo assim, mágica e milagrosa. É simplesmente uma coisa que eu apelidei de feedback de pronúncia. Ou seja, todas as semanas, depois de fazer o ciclo da semana, o aluno ele me manda um vídeo, como esse que vocês viram o Renivaldo aqui lendo. Esse é o vídeo que ele me manda para ele ter o feedback de pronúncia dele. E eu dou um feedback mostrando como é individualizado, é para ele. Então eu gravo um vídeo mostrando como que ele vai melhorar a pronúncia, como que ele vai fazer a posição da boca, como que ele pode agir, os passos que ele precisa dar para a pronúncia dele ficar mais perfeita ainda. Olha, se você quiser ter esse mesmo resultado, ou melhor, em um mês, e no máximo um ano, tá fluente em francês, com a minha ajuda e com a ajuda da minha equipe,
que a gente vai caminhar de verdade, lado a lado, eu vou te mostrar que o caminho é muito simples. Olha só o que eu preparei para você. Tudo isso que eu te falei aqui, eu vou te entregar, mas eu vou te entregar mais ainda. Por exemplo, o Duolingo, ele é um aplicativo gratuito, mas para usar as funções Plus, você tem que pagar. Eu te dou um código para você entrar lá na sala da Frades e usar as funções Plus sem ter que pagar mais por isso. Seria mais ou menos R$ 329 por ano. Isso aqui eu te dou de bônus, se você comprar meu curso. Depois, as flashcards. Flashcards, eu fiz as minhas na mão, quando eu comecei a aprender. Isso é uma trabalheira, meu irmão. Então eu vou te entregar praticamente 2.000 flashcards feitas usando esse aplicativo Quizlet, que é um aplicativo excelente, flashcards inteligentes, que se você fosse pagar ele para estudar as flashcards sem propaganda, você deveria pagar R$ 179 por ano. Então, você não vai ter que pagar mais nada por isso. Isso daqui é realmente um bônus para quem compra o meu produto. E sem falar nos flashcards, né? Imagina, conta aí quanto tempo você demoraria para fazer 2.000 flashcards. Meses, tá certo? Então você está economizando meses de estudo aqui, que isso aqui para mim vale muito mais do que dinheiro. Depois eu vou te entregar mais 80 videoaulas na plataforma, todo o material em PDF, 20 aulas ao vivo pelo Zoom nas terças-feiras, para você tirar suas dúvidas comigo, dúvida de pronúncia, como aplicar o HTML, enfim, qualquer tipo de dúvida que você tiver. Isso aqui fica gravado e eu coloco na plataforma para você ter acesso depois. Então, todas as dúvidas anteriores que foram tiradas de outros alunos, você também pode ver lá, está tudo catalogado. Você vai ter 20 feedbacks de pronúncia. Que é isso, Rafael? Feedback de pronúncia. Ou seja, se você quiser continuar comigo, como que eu te ajudo, né? Olha só, você me manda um vídeo pronunciando um texto lá que eu vou botar para você na plataforma e eu te mando um outro vídeo analisando a sua pronúncia e te indicando qual o melhor caminho que você pode fazer para melhorar a sua pronúncia. Isso daqui dá um resultado, meu irmão. E depois você vai ter 14 oficinas de conversação. Eu coloquei aqui uma por mês, mas na verdade elas são graduais. Primeiro mês uma, segundo mês duas, terceiro mês três, quarto mês quatro e o quinto mês quatro também. Então 5 meses aqui de oficina de conversação. Você fala, meu Deus, Rafael, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso daqui. Calma, é verdade. Eu te entendo, porque pode parecer que vai ser muito caro. Pode parecer que isso aqui vai custar uns R$ 2.000. Poderia custar até mais caro, isso daqui. Se eu fosse comparar isso aqui com um curso de um método tradicional que você levaria 3 anos para aprender, cada ano ia sair mais ou menos uns 6.500 num curso bom, entendeu? Aula com qualidade para muitas pessoas. Eu não tenho uma capacidade para isso. Então, quando atingir o limite aqui, eu vou ter que aumentar a oferta para entrar menos pessoas. Então, se você não quer perder essa oportunidade, eu te convido a clicar no link aqui abaixo desse vídeo e aproveitar essa oferta. E caso você tenha interesse de conversar comigo, Rafael, eu não tenho cartão de crédito, alguma coisa do gênero, não se preocupe, você pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe e a gente vai te ajudar, a gente pode ver outras formas, um financiamento talvez, enfim, parcelado no boleto, no Pix, a gente pode ver. Eu quero que você aprenda francês, é só isso que eu quero. E se você quiser aprender francês também, pode ter certeza que não vou medir esforço para te ajudar. Então, se você quer aproveitar, clique no link abaixo que eu te espero do outro lado, tá certo? Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et au revoir.